Boa noite, meus amigos. Começamos mais uma vez invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Petreucina para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Este é mais um episódio do AI Outspeak, onde damos vida por meio de inteligência artificial a textos antigos de Olavo de Carvalho. Hoje, apresento o artigo De Joelhos ante sua insolência, publicado no Diário do Comércio em 7 de dezembro de 2009. Pelo noticiário dos últimos dias, os leitores devem ter tomado consciência de que são governados por um indivíduo que se gaba de um crime de estupro, real ou imaginário, e revela sentir uma nostalgia profunda dos dias em que os meninos do interior do Nordeste mantinham relações sexuais com cabritas e jumentas. O que não sei é se percebem o grotesco, a infâmia, a abominação de continuar a chamar esse sujeito de Vossa Excelência, quando Vossa Insolência seria muito mais cabível, fazendo de conta que estão diante de um cidadão respeitável, quando estão mesmo é de joelhos ante um sociopata desprezível. Nenhum político do mundo jamais fez declarações tão insultuosas à moralidade geral e à simples dignidade humana. Muito menos as fez e permaneceu no cargo. Lula não só permanecerá, como fará tranquilamente a sua sucessora, porque a sociedade brasileira inteira já se acanalhou ao ponto de aceitar como decreto divino tudo o que venha do Filho do Brasil. Todos preferem antes ser humilhados, achincalhados, envergonhados ante o universo, do que correr os riscos de uma crise política. Sabem por quê? Porque foram reduzidos a uma tal impotência que já não têm meios nem de criar uma crise política. Em fevereiro de 2004 escrevi: quem quer que a esta altura ainda sonhe em vencer o PT, seja nas próximas eleições, seja ao longo das décadas vindouras, deve ser considerado in limine um bobão incurável, indigno de atenção. O PT, como digo há anos, não veio para alternar-se no poder com outros partidos, muito menos com os da direita, segundo o rodízio normal do sistema constitucional democrático. Ele veio para destruir esse sistema, para soterrá-lo para sempre nas brumas do passado, trocando-o por algo que os próprios petistas não sabem muito bem o que há de ser, mas a respeito do qual têm uma certeza. Seja o que for, será definitivo e irrevogável. Não haverá retorno. O Brasil em que vivemos é já o novo Brasil prometido pelo PT, e não tem a menor perspectiva de virar outra coisa a médio ou longo prazo, exceto se forçado a isso pela vontade divina ou por mudanças imprevisíveis do quadro internacional. Fui chamado de radical, de paranoico, de tudo quanto é nome. Os que assim reagiam não tinham, e não têm até hoje, a menor ideia de que existe uma ciência política objetiva, capaz de fazer previsões tão acertadas quanto as da meteorologia, com a diferença de que estas são feitas, no máximo, com antecedência de algumas horas. Quão preciosa não seria essa ciência nas mãos dos planejadores estratégicos, seja na política, seja nos negócios. Recusando-se a acreditar que ela existe, preferem confiar-se aos pareceres dos acadêmicos consagrados, que são tão bem educadinhos e jamais os assustam com previsões certeiras. Ainda lembro que, em 2002, o Los Angeles Times consultou 2 dúzias de eminentes especialistas sobre as eleições no Brasil. Todos disseram que Lula não teria mais de 30% dos votos. Só eu, o radical, o alucinado, escrevi que a vitória do PT era não apenas certa, mas absolutamente inevitável. Do mesmo modo, sob insultos e cusparadas, anunciei que a passagem do tempo desfaria a lenda da moderação lulista, pondo à mostra o compromisso inflexível do nosso partido governante com o esquema revolucionário internacional. Hoje isso está mais do que evidente, e sinais de um temor geral que antes ninguém desejava confessar começam a despontar por toda parte. E que fazem, diante do perigo tardiamente reconhecido, essas consciências recém-despertadas? Correm em busca dos mesmos luminares acadêmicos, que já os ludibriaram tantas vezes com suas palavras anestésicas, como instrutores de autoajuda. A elite brasileira é vítima de seu próprio desamor ao conhecimento, agravado de um culto idolátrico aos símbolos exteriores de prestígio e bom mocismo. Seguindo essa linha inflexivelmente ao longo dos anos, enfraqueceu-se ao ponto de, hoje, ter de baixar a cabeça ante a torpeza explícita, arrogante e segura de si.